Existem estilos universais de estratégia? Poderíamos entender os extremos de tais estilos para aplicá-los de acordo com nossos interesses? Eu sou Rodolfo Vadovski e falarei neste vídeo sobre o grande contraste de estilos estratégicos que tiveram Aquiles e Odisseu. Ao final desse vídeo, nós entenderemos melhor quais foram as características desses dois guerreiros que influenciaram todo o pensamento ocidental. Até hoje nós temos esses dois estilos estratégicos. Muitas vezes não são discutidos a fundo, mas eles existem. E a ideia é que nós iremos aprofundar um pouco no conhecimento desses dois estilos. É uma dicotomia estratégica fundamental, que vem desde a época da Guerra de Troia, que foi eternizada no poema épico Ilíada, do poeta grego Homero. Esses pensamentos eles foram difundidos ao longo da história, pelos gregos, depois pelo Império Romano, chegando até Maquiavel. Esses dois estilos de estratégia, de Aquiles e de Odisseu, eles são verdadeiros arquétipos, são modelos originais do pensamento estratégico. Conhecê-los é fundamental. Eu sugiro assistir também aos outros vídeos sobre estratégia para poder conectar ferramentas estratégicas ao estilo estratégico de Aquiles, ao estilo estratégico de Odisseu, como traçar uma estratégia mais ampla, entendendo esses dois estilos, entendendo essas duas opções. Eu deixo aqui uma lista bibliográfica para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Basta dar uma pausa no vídeo e ver quais são os itens de maior interesse. Bom, e o que nós veremos nesse vídeo? A gente vai explorar os extremos de cada estilo, entendendo Aquiles, entendendo Odisseu, como que eles visualizavam suas opções estratégicas, como que eles avaliavam a situação e o tipo de atitude, de ação tática que eles tinham preferência a adotar. A gente vai passar pela Guerra de Troia, porque foi um evento muito importante, fazer uma rápida recapitulação do que foi isso, para poder entender o posicionamento de cada um desses atores. E esse vídeo, é importante dizer que ele não é uma aula de história, uma aula de filosofia ou mesmo de literatura, nada disso. O vídeo se propõe a analisar esses fatos mitológicos, porque se a Guerra de Troia existiu ou não, se o cavalo de Troia existiu ou não, ainda existe algum debate sobre isso. Mas a realidade é que os fatos mitológicos, as ideias que Homero eternizou na Ilíada, eles estão aí difundidos pela cultura ocidental. Então, esse vídeo ele se propõe a analisar esses eventos do ponto de vista da estratégia, para nós tirarmos conhecimentos úteis para o nosso dia a dia. Além disso, esse vídeo também não se propõe a defender ou julgar nenhum dos dois estilos. A gente verá que eles são, em muitos aspectos, opostos. Mas o nosso propósito é entendê-los, e daí tirar conhecimentos para a vida real. E esse conhecimento, será que ele realmente é útil? O conteúdo desse vídeo, que a gente vai tratar das características de Odisseu e de Aquiles, será que ele é útil para a gente? Será que ele é útil para o meu dia a dia? Eu como indivíduo? Eu como uma empresa? Eu sendo um alto funcionário de um país que vai traçar uma estratégia mundial, será que ele é útil? Na minha opinião, ele é muito útil, porque a gente trabalhar com conhecimentos que são sólidos e a gente sabe que estão difundidos pela humanidade já há muitos milênios, e a gente conhecer isso pode nos ajudar a ter insights para traçar as nossas estratégias. A teoria ela é fruto da análise da prática. Então, as teorias sobre estratégia que nós temos hoje, não existe uma teoria sobre estratégia, mas as ideias estratégicas, as visões estratégicas, elas têm raízes
lá nesse pensamento grego antigo, né? Então, a gente conhecer, né, as sementes desse pensamento é fundamental, né? Nós podemos utilizar essa dicotomia entre Aquiles e Odisseu no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente entender a relação de características de Aquiles, a relação de características de Odisseu, a gente vai olhar para uma situação e vai pensar, será que eu devo agir mais como Aquiles ou será que eu devo agir mais como Odisseu? Até de questões simples, né? Supondo que eu tenho uma casa e o meu vizinho ele costuma fazer barulho após as 10 horas da noite. Como eu devo agir? Devo agir como Aquiles e procurar um confronto aberto ou devo agir como Odisseu? Cada caso é um caso, né? Mas a partir do momento que eu tenho esse cardápio, né, de ideias, eu posso usar aquilo para adaptar a minha situação. Eu, como estrategista, eu conheço a teoria e sei que não vou empregá-la da forma que eu aprendi, mas sim adaptá-la ao meu contexto. Então, conhecer, né, essas diferenças entre Aquiles e Odisseu pode nos ajudar a traçar nossas estratégias, a entender o que está acontecendo, né? E ela traz um aspecto fundamental, que é a minha posição de poder. Por exemplo, uma empresa, né, que ela está numa posição de poder consolidada, né, e ela vê uma outra empresa nascendo, né, ela pode agir como Aquiles e resolver aquilo rapidamente. Um exemplo, né, o Facebook, quando viu uma outra rede social crescendo de forma perigosa para os seus objetivos, no caso o Instagram, foi lá e agiu como Aquiles, comprou o Instagram e resolveu o problema, né? Já dependendo da outra posição, como eu devo agir? Vamos supor, né, que eu seja um fornecedor, um produtor de comida de rua, né? Eu tenho um food truck, né? Como é que eu vou agir com relação aos restaurantes já estabelecidos? Né? Será que eu posso ser um Aquiles ou será que eu tenho que ser um Odisseu? Né? Essas respostas a gente vai começar a encontrar ao longo do vídeo, né? E o inverso também existe uma outra forma de analisar, né? No caso do exemplo que eu dei do restaurante, se eu sou um restaurante consolidado, tenho a minha posição, pagando impostos, pagando funcionários, tudo direitinho, e de repente começam a aparecer vendedores de rua, né, próximos ao meu estabelecimento, como eu devo agir? Né? Existem posturas estratégicas, e se eu conheço um cardápio de posturas estratégicas que foram consolidadas ao longo da história, identificando suas vantagens e suas desvantagens, é claro que isso é uma oportunidade para mim. Mas alguém poderia argumentar que esse conhecimento, né, trazido lá da Grécia Antiga já estaria totalmente desatualizado. Hoje em dia nós temos tecnologias digitais que transformaram a nossa sociedade profundamente. E na Guerra de Troia, por exemplo, isso não existia. Então, será que vale a pena mesmo entender como Odisseu e Aquiles agiram? Eu tenho convicção que sim, né? Porque uma coisa é a evolução da tecnologia, né? E nas últimas décadas a evolução exponencial está aí a olhos vistos, né? Outra coisa é a evolução do pensamento humano, a evolução da personalidade humana. Isso tem uma velocidade extremamente lenta comparada com a evolução da tecnologia. E o que nós estamos vendo nesse vídeo hoje, né, o que nós veremos a partir de agora, são fatores relacionados à maneira de agir do ser humano, não à tecnologia. Nós não vamos aqui analisar o tipo de escudo, o tipo de lança que os gregos usavam, não é isso. A gente vai analisar o pensamento, a mentalidade deles, né? Um conhecimento sobre tecnologia, por exemplo, um livro sobre como fazer algoritmos, né? Ele pode ter uma validade muito curta, em poucos anos, talvez até em poucos meses, ele não ser mais útil. Coisas novas vão surgindo. Já com relação ao livro de filosofia, por exemplo, ele tem uma validade de séculos, né? Aquilo foi mapeado e se consolidou ao longo da história. Pode até ser que a ciência venha e prove que não é bem aquilo, mas é numa velocidade muito mais lenta. Então, a questão de
de estudar esse pensamento antigo tem muita validade. E eu reforço a questão do arquétipo, né? Essa forma de pensar, ela é um modelo originário, né? que foi transmitido ao longo da história e existe até hoje. Uma outra objeção, né, ao estudo principalmente de Odisseu, é sobre algumas questões morais questionáveis, né? Odisseu ele foi famoso pela sua astúcia, e astúcia nos dois sentidos, né? No sentido bom, da esperteza, de não ser enganado, e astúcia também no sentido ruim, de tentar enganar o mais fraco, né? Mas essas atitudes questionáveis também elas não justificam a gente evitar, né, a gente não querer conhecer o assunto, porque mesmo que nós tenhamos a escolha, né, de agir de forma positiva, de forma ética, a gente tem que conhecer o que o nosso oponente está fazendo, o que meu concorrente está fazendo, como é que ele normalmente age, quais são as ações táticas dele. Aquilo ali, eu posso ir mapeando aquilo e ver, né, qual é o tipo de atitude que ele tem. Então, esse conhecimento, né, que a gente vai tratar aqui hoje, né, as diferenças entre Aquiles e Odisseu, eu recomendo, né, conhecê-los a fundo e formar aí um cardápio de opções para gerar ideias para aplicar nos seus casos concretos. Após essa introdução, vamos entrar então nos fatos mitológicos, né? Fatos mitológicos, a gente não tem provas de que aconteceram historicamente, mas eles estão aí, né, permeando as ideias da humanidade. Então vamos começar pela deusa Metis, né? A deusa Metis teria sido o ser imortal, né, mais esperto. Causava temores até em Zeus, né? Zeus achava que Metis talvez fosse o único imortal que pudesse se contrapor a ele. Então ele decidiu casar com Metis. E no relacionamento ele sempre pedia para Metis fazer alguma coisa quase que impossível, né, para demonstrar o seu poder, e Metis ia lá e fazia. Até que um dia, num lampejo de astúcia, né, Zeus pediu para Metis se transformar, perguntou se ela poderia se transformar numa gota d'água. E Metis, sim, claro, consigo. Se transformou numa gota d'água e, nesse instante, Zeus foi e bebeu Metis. Só que Metis já estava grávida, né? Ela estava grávida e nasceu, né, a filha dos dois, né, Atena, né, a deusa Atena, né, que herdou tanto a força de Zeus, né, quanto a astúcia de Metis. E os gregos passaram a considerar Atena como a deusa da civilização, a deusa da sabedoria, né, das artes, da justiça, da habilidade, das batalhas, e a deusa da estratégia. E ela passou a ser uma das principais divindades do panteão grego. E por que eu estou falando de Metis? Porque na mitologia grega, Metis, né, considerava Odisseu, né, o melhor dos mortais, aquele com maior capacidade de pensar, né, e usar as palavras, né? O mortal que Atena admirava era Odisseu. E vamos fazer aqui uma breve enumeração de pontos principais da Guerra de Troia, para a gente entender o contexto, né? A Guerra de Troia ela foi eternizada no poema épico Ilíada, de Homero, né? Então os fatos assim que eu destacaria aqui seriam o seguinte, né? Paris, que era um príncipe de Troia, ele teria sequestrado Helena. Helena era a mulher de Menelau, né? Menelau era o rei de Esparta, Helena era a rainha, e Paris foi lá e sequestrou Helena, pegou Helena e levou para Troia. Então isso enfureceu os gregos, né? E Menelau tinha um irmão chamado Agamenon, que era um dos reis mais poderosos daquela época, um dos reis gregos mais poderosos. E Agamenon reuniu uma série de guerreiros gregos, né, para ir lá e recuperar Helena e recuperar a honra do povo grego. Né? E dentre esses guerreiros que Menelau reuniu estavam Aquiles, né, e Odisseu. E aí foram lá para Troia e aconteceu um cerco a Troia, e a grande barreira para os gregos eram as muralhas de Troia, né? Então, durante esses eventos aí, Heitor, que era irmão
de Paris, ou seja, Heitor também era um príncipe de Troia. Heitor, numa das batalhas, ele matou um guerreiro grego que chamava Patroclo. Esse Patroclo, ele era muito amigo de Aquiles. E Aquiles foi dominado pela raiva, né? Ficou enfurecido, né? E chamou Heitor para um combate, né? E nesse combate, Aquiles matou Heitor. Logo depois, no prosseguimento da guerra, né, das batalhas, Paris, que era o irmão de Heitor, matou Aquiles. E nessa guerra de Troia, o problema, né, eu até recomendo assistir um outro vídeo sobre o problema, né, como que a gente define um problema quando a gente está falando de estratégia. O problema para os gregos era a muralha. E essa muralha ela se demonstrou impenetrável durante 10 anos. E aí o estrategista, o guerreiro Odisseu, ele arquitetou o cavalo de Troia, né? Ele criou uma oferenda, né? E aí nós vamos falar um pouquinho à frente sobre o cavalo de Troia. Criou o cavalo de Troia para poder vencer a guerra. E aí, só para terminar esse contexto, que é interessante, após a guerra de Troia, Odisseu, ele, na volta para casa, ele foi amaldiçoado, e enfrentou uma série de problemas, né? E essa saga dele, da volta de Odisseu, foi também escrita por Homero no poema chamado Odisseia. E nessa volta, Odisseu teve que usar toda a sua astúcia para vencer uma série de desafios. Aí um desafio notório foi a luta contra o gigante de um olho só, né? O Ciclope. E quais as características de Aquiles como estrategista? Aquiles era conhecido pela força física, pela bravura, pela habilidade no uso dos armamentos da época, mas também era conhecido pela raiva, pela selvageria e pela sede de sangue. Todo esse conjunto de características dava a Aquiles a aparência de invulnerabilidade. Apesar de Aquiles ter matado Heitor, né, o príncipe troiano, que era considerado o seu guerreiro mais forte, né, Aquiles foi morto depois por Paris, né, com uma flecha em seu calcanhar, demonstrando que até os mais fortes têm seus pontos vulneráveis. E essa questão da raiva, no estilo Aquiles, né, ela pode gerar uma série de consequências desnecessárias para a consecução do objetivo final. A gente deve lembrar que a raiva de Aquiles foi intensificada quando Heitor matou seu principal amigo, Patroclo, né? Isso fez com que Aquiles desafiasse Heitor para um duelo selvagem, né? E depois fosse também morto por Paris, em outra luta também muito sangrenta. Então, essa atitude muito ofensiva, violenta, ela traz certos ônus, né? Não apenas bônus, não apenas o bônus da vitória. Então, nós, como indivíduos, temos que pensar até que ponto nós vamos adotar um estilo Aquiles totalmente puro, né? Uma empresa, por exemplo, né, que sai atropelando as outras empresas concorrentes, né, ela pode estar perdendo a oportunidade de fazer uma parceria estratégica fundamental. Então, esse estilo tudo ou nada, ele traz a possibilidade do tudo, mas também a possibilidade do nada. E quais as principais características de Odisseu como estrategista? Diferentemente de Aquiles, Odisseu não buscava glórias, ele buscava o sucesso. Ele tinha uma inteligência para avaliar, né, a situação, pensar adiante, né, sempre focado na sua finalidade, né, no seu objetivo de longo prazo. Odisseu era dotado de uma inteligência prática, né, para antecipar as consequências, né, das suas ações, do que estava acontecendo agora no momento, né. Ele mantinha sempre em mente o seu objetivo final, né, e ele olhava do futuro para o presente, né, do seu objetivo final para a situação que ele estava agora, né, considerando os meios e os obstáculos. Né. Dessa análise toda, ele fazia o seu planejamento para começar a agir taticamente. Odisseu procurava entender como os outros pensavam. É como se nós disséssemos hoje em dia, né, que estamos fazendo uma análise do ecossistema, dos atores e das forças envolvidas.
né? Então, Odisseu procurava compreender o pensamento das pessoas que estavam lutando ao seu lado, o pensamento dos seus oponentes, para, na verdade, manipulá-los, né? Procurando confundir, né? Desorientar e enganar essas pessoas, né? E ele não fazia isso por prazer. Né, a enganação, né, essas trapaças de Odisseu, elas tinham sempre um propósito, era atingir o seu objetivo final. Para Odisseu, os fins justificavam os meios, né, e aquelas trapaças elas deveriam ser julgadas de acordo com o resultado alcançado. E muitas dessas características de Odisseu, né, foram posteriormente valorizadas por Maquiavel. Odisseu ele olhava para o futuro desejado, né, onde ele queria chegar, e conectava o caminho até o presente. Nada mais do que um bom estrategista. E qual evento se destaca na história de Odisseu como estrategista? Sem dúvida nenhuma, o cavalo de Troia, que foi uma enganação muito convincente. Nesse estratagema, né, Odisseu misturou questões de crença religiosa, né, com a colocação de um espião, né, junto com o cavalo. Né, esse espião foi Sinon, né, que era um grego que foi deixado para trás, justamente, fingindo ser um prisioneiro grego, né, que foi deixado para trás justamente para convencer os troianos, né, de que o cavalo era inofensivo. Essa abordagem de Odisseu, uma abordagem indireta para vencer o seu principal problema, que eram as muralhas de Troia, foi um marco, né, no pensamento estratégico. Né? Então, esse cavalo, né, que foi deixado na praia após os gregos simularem uma retirada, ele passou a impressão de que era um presente, né, para a deusa Atena. Né? Estaria inclusive escrito no cavalo que algo do tipo que pelo retorno para casa os gregos dedicam essa oferta, né, em agradecimento a Atena. Quando os troianos viram esse presente, eles discutiram, né, se deveriam queimar, se deveriam levar para Troia, né, mas como é que eles iriam queimar uma oferenda religiosa? Né? Ainda mais tendo um espião comentando sobre a ideia do cavalo, que era uma oferenda a Atena. Então os troianos colocaram o cavalo, né, para dentro da cidade, né, e fizeram isso em grande estilo, né, como se fosse um triunfo dos troianos. Né? Houve muita celebração, né, e dentro desse cavalo, todos nós sabemos da história, né, havia soldados gregos. Então o cavalo foi colocado para dentro da cidade, né, e ali os gregos começaram, os troianos começaram a relaxar. Né? A guerra tinha acabado, receberam até um presente, né? E as celebrações foram terminando, até que anoiteceu, né? E todos cansados, né? Provavelmente já muitos alcoolizados, né? Os gregos, né, saíram do cavalo, né, de forma paciente, ficaram pacientemente e saíram do cavalo de forma sigilosa, né, já com as defesas troianas muito, muito reduzidas, né, e aí foi fácil. Né, esses soldados gregos, né, sinalizaram, né, para os outros gregos que estavam lá fora escondidos, né, a maior parte do exército, e a partir daí, né, desse momento, com a certeza de que os portões seriam abertos, né, a grande massa do exército grego se aproximou. Né. E então a gente vê aí nesse estratagema de Odisseu, né, muitas características de engodo, de dissimulação, né, de modo que o inimigo, né, ele possa ser atacado pelo seu ponto mais fraco, mais vulnerável. Né? E então, após essa invasão de Troia pela massa do exército grego, né, a gente já sabe o que aconteceu. Né? Quais as desvantagens do estilo estratégico adotado por Odisseu?
Homero, né, o poeta grego, ele valorizava, né, o estilo de Odisseu, né, tendo em vista o alcance dos seus objetivos finais com a utilização mínima de recursos de violência. Mas já o poeta romano Virgílio, que escreveu Eneida, ele considerava os métodos de Odisseu deploráveis, né? Para Virgílio, os heróis deveriam ser guiados pela virtude e pela verdade, né? Não pelo oportunismo e a trapaça. Odisseu sofria da sina do enganador costumaz, né? Difícil que as pessoas acreditassem nele. Quem o conhecia já partia do princípio que Odisseu estava mentindo, né? E isso era um problema, até quando ele falava a verdade. Ele tinha perdido completamente a credibilidade. A astúcia, né, ela pode ser interpretada de duas formas, né? Positivamente, como aquela característica que faz com que a pessoa não seja facilmente enganada, né? Por outro lado, a astúcia também pode ser, né, entendida como uma característica onde a pessoa usa da trapaça, né, de atitudes, de ações pouco valorizadas, né, para atingir seus objetivos, né? O trapaceiro está sempre tentando enganar, né, o outro para atingir seus objetivos. Então, esse problema, né, que o estrategista estilo Odisseu pode ter, né, se ele usa de atitudes socialmente não aceitas, né, ele faz com que ele perca a credibilidade. Então, uma pessoa, né, um indivíduo que mente constantemente, ele cria uma reputação, uma imagem de uma pessoa não confiável, né? Mesmo que no curto prazo ele tenha conseguido atingir alguns objetivos, no longo prazo provavelmente ele vai perder, né? Empresas também que tratam mal os seus clientes, né, que usam de subterfúgios, né, para poder ganhar no curto prazo, essas empresas também vão comprometer a sua imagem, né, o boca a boca. Hoje em dia, com as redes sociais, né, essas informações vão ser espalhadas, né? Essas empresas que se portam dessa maneira provavelmente vão entrar em alguns sites aí que registram essas reclamações. Então, no longo prazo, ela tende a perder, né? Países também, né, que não assumem compromissos de longo prazo, países que hoje em dia assumem um compromisso e 2 anos depois mudam aquele acordo, né? Como é que no futuro eu vou fazer uma aliança com um país desse? Então, uma grande desvantagem, né, do estilo estratégico de Odisseu, né, é essa possível perda da credibilidade, né, quando o uso da trapaça e do engano é feito de forma muito frequente. Vamos então comparar, né, o estilo de Aquiles com o estilo de Odisseu. Existe um termo grego para cada um desses estilos, né? Para Aquiles é o termo bi e para Odisseu é o termo metis. São duas formas de encarar a estratégia, né? O estilo Aquiles, né, ele está mais focado no físico, né, enquanto o Odisseu no mental, né? Aquiles prioriza força, né, ao passo que Odisseu enfatiza a astúcia. A questão da coragem para Aquiles é fundamental, enquanto Odisseu está sempre imaginando uma forma de se arriscar menos. Aquiles procura logo a abordagem direta, enquanto Odisseu procura o caminho mais fácil, com menor resistência, mesmo que ele seja um caminho mais longo, para chegar nos seus objetivos. Aquiles prefere morrer com honra, enquanto Odisseu prefere sobreviver apesar da enganação. Nós podemos enumerar, bem entre aspas, né, alguns estrategistas que se aproximam mais para o estilo Aquiles, como Jomini e Clausewitz. Já para o estilo Odisseu, também com aspas, né, Sun Tzu e Lidelhart. São pensamentos, são modos de pensar a estratégia, né? O estilo Aquiles, ele é admirado pela coragem, né? É um homem, uma pessoa que tem um estilo Aquiles, é um homem de ação, né? Mas também pode ser desprezado, né, pela dependência num excesso de violência, né, num excesso de assertividade para talvez até atropelar, né, outras pessoas, né?
E essa escolha pelo estilo Aquiles também pode ser resultado de uma opção ou uma influência temperamental, emocional. Não, talvez não seja, pode ser que não seja uma escolha racional. Né? Apesar de que, né, usar o estilo Aquiles, o estilo direto, é sim uma atitude racional dependendo da situação. Já no caso de Odisseu, né, o estilo ele procura ser mais esperto que o inimigo, porque isso reduz o risco. Né, do que um conflito armado geralmente pode ter muitas baixas, né, pode ter resultados inesperados. Né. Entretanto, esse estilo Odisseu, né, de buscar um caminho mais indireto, ele pode ser visto como um estilo com menos honra, né, menos nobreza. Também ainda no estilo Odisseu, né, existe o dom da comunicação, o dom de falar, né, com as pessoas, né, uma forma inteligente de se colocar, né, mas isso também pode ser visto como uma possibilidade de enganação, né, quando às vezes eu sou enfeitiçado, eu posso ser enfeitiçado por uma pessoa que tem uma inteligência muito grande e pode estar ali, na verdade, me enganando. Né? E quando isso acontece de forma muito frequente, né, aquela pessoa que engana, ela termina perdendo a credibilidade, pelo menos com as pessoas, com um grupo que a conhece. Né? Mas essa diferença entre Odisseu e Aquiles, entre esses dois estilos, né, ela não pode ser super simplificada e a gente pensar apenas em força. Né? Porque não é só uma questão de força bruta ou de atitudes de abordagem direta, né? Mas é a questão da negligência com os perigos, né? E com as relações de causa e efeito. Né? Essas relações eram uma preocupação muito grande de Odisseu. Odisseu sempre pensava no seu objetivo final e do futuro para o presente ele ia traçando uma série de análises, né, retrocedendo do futuro para o presente, de modo que ele percebesse as relações de causa e efeito, os perigos e oportunidades que ele tinha no caminho. E esse estilo estratégico adotado por Odisseu, né, o estilo Metz, né, no termo grego, apesar de em alguns momentos da história esse estilo ter sido desprezado, né, Metz, né, o estilo indireto de Odisseu, ele quase sempre é a única arma do menos poderoso. Né? Davi e Golias, né, uma startup que está nascendo contra uma empresa consolidada, né, o Vietnã contra os Estados Unidos. Então, a astúcia, né, ela é a arma do mais fraco. Então, além do mais fraco dever estudar o estilo Odisseu, o mais forte também deve conhecer muito bem esse estilo. Pode até usar o Aquiles, porque é mais direto e ganha esse tempo. Mas conhecer o estilo de Odisseu para o mais forte é fundamental, porque ele pode estar sofrendo sem perceber, né, ações de uma outra organização, de uma outra pessoa que aparentemente é mais fraca, mas pode vencê-lo. E quando que usar, né, esse tipo de estratégia Metz, estratégia Odisseu, é mais adequado? Bom, em situações fluidas, né, dinâmicas, né, que se movem muito rápido, né, que não são familiares, né, situações incertas, né, características conflitantes, não tenho forma para resolver aquilo, né, comportamentos imprevisíveis das pessoas que estão envolvidas, né, necessidade de eu adaptar muito rapidamente aos eventos que estão acontecendo, né, que mudam constantemente, né, situações que exigem muita flexibilidade, né, para se acomodar ao inesperado. Ou seja, né, quase sempre. Né, hoje nós vivemos no chamado mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né, até recomendo, né, que se conheça melhor as características desse mundo VUCA, o que é cada uma dessas dimensões para poder acertar a estratégia de acordo com o nível de intensidade de cada uma. Mas, enfim, hoje em dia, diante desse mundo VUCA, usar, né, a astúcia, usar a antecipação, né, o foco no objetivo de longo prazo é fundamental. Né? Quais os parceiros e aliados eu devo escolher, né?
em qual plataforma eu devo confiar. Se eu tenho um negócio no mundo digital, por exemplo, eu vou colocar todos os meus vídeos numa plataforma, né, e essa plataforma daqui a 2 anos resolve mudar sua política, eu perco tudo, né, eu tenho que pensar no longo prazo, né, o que eu quero na verdade, eu quero colocar meus vídeos numa plataforma ou eu quero ganhar alguma coisa com meus vídeos, são coisas diferentes. Então eu tenho que pensar no longo prazo, de usar a minha astúcia, ter a capacidade de antecipação, né? Quais são as novas tecnologias que estão surgindo e podem impactar o meu negócio, os meus planos, né? Alguma legislação está na iminência de sair, está sendo discutida, que pode mudar completamente todo o meu contexto, né? As mudanças culturais, o que as pessoas vão gostar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Será que tudo aquilo que eu estou construindo hoje em dia vai ter conexão com o ano de 2030, por exemplo? Né? Então, exemplos aí de situações que mudaram muito rápido justamente nesse confronto entre Bia e Métis, confronto entre estilo Aquiles e estilo Odisseu. Né? Um caso simples, né, da gente entender isso aí, os hotéis, né, os hotéis que tinham um modelo muito consolidado, são imóveis que têm quartos para as pessoas passarem alguns dias. De repente surgiu o Airbnb, né? Mesma coisa dos táxis, um modelo de transporte aí de décadas foi completamente desafiado pelo estilo Uber. São exemplos já clássicos e batidos, mas eles são úteis para a gente entender esses conceitos. E todo esse aprendizado, né, que foi consolidado ao longo da história, como é que a gente pode utilizar isso? Bom, uma forma errada de fazer o estudo desses conceitos, né, é deixar de adaptá-los ao contexto histórico. A estratégia ela sempre leva em conta o contexto. Como a vida, né? A gente tem que traçar a nossa vida de acordo com as situações. Há alguns limites. Né? Então, estudar Odisseu, estudar Aquiles, eu tenho que conectar, né, o momento histórico, as questões mitológicas e dali extrair, né, o meu cardápio de ideias para utilizar no dia de hoje. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma pesquisa, né, acessar materiais de boa qualidade, tirar dali as ideias principais e ver quais são as mais úteis e como adaptar aqueles conhecimentos, né, à minha situação concreta. Porque, na verdade, quando eu assisto um conteúdo como esse que nós estamos discutindo aqui, eu não estou buscando a solução do meu problema de agora. Eu posso até adaptar aqueles conceitos e resolver um problema do momento. Mas o que eu estou buscando são ferramentas que eu posso utilizar para o resto da minha vida. Esses conhecimentos eles vão ter utilidade em qualquer momento. Ao estabelecer um plano, ao lidar com um concorrente, ao lidar com um adversário, qual o meu estilo? Como que eu vou me portar? Então, quando eu conheço o estilo Aquiles e o estilo Odisseu, eu estou conhecendo, como eu falei no início do vídeo, os extremos do estilo estratégico. E a partir daí eu consigo montar uma caixa de ferramentas para escolher aquelas mais apropriadas para o meu momento presente. E como aplicar essas ideias? Eu vou aqui sugerir um checklist de 5 passos, né, para empregar num pensamento estratégico essas ideias que nós vimos aí de Aquiles e Odisseu. Primeira coisa, não tem como fugir disso. Qual o meu objetivo? O quê? O que eu quero? Isso é o meu fim. Né? E esse objetivo de longo prazo ele vai guiar todas as minhas ações de curto prazo, inclusive sacrifícios que eu vou fazer agora, né, para poder alcançar um objetivo mais importante. Passo 1, então, objetivo. Passo 2, qual o meu problema? Né? O que separa, né, o meu agora do meu futuro? O problema que está impedindo, né, de eu resolver aquilo. Então, fazendo uma comparação, uma analogia com o que a gente viu, né, no caso da minha sugestão de passo 1, o objetivo, né, para Odisseu era acabar com aquela guerra. Né? Aquela guerra de Troia já estava ali há 10 anos, então o objetivo dele era acabar com a guerra. E qual era o problema dele? Né? Por que aquela guerra não acabava nunca?
Porque tinha uma muralha, né, muito bem construída que impedia que os gregos conquistassem Troia, né? Então, essa identificação do problema é fundamental, porque se eu não identifico bem o problema, eu vou arranjar uma solução que não me ajuda em nada. Então, passo 1, o objetivo, passo 2, o problema. Passo 3, quais são os meus recursos, né? O que eu posso usar, o que eu posso acessar, né? Inclusive alianças, né? E quando eu falo de recursos, eu falo de recursos tangíveis, né? Materiais, né? Recursos financeiros, recursos humanos. No caso lá do Odisseu, né? Os armamentos que ele tinha, a quantidade de pessoas. Mas quando eu falo de recursos, eu também tenho que considerar os recursos intangíveis, né? A capacidade de liderança, né? As crenças, né? A vontade de lutar, né? A motivação. Então, Odisseu utilizou de recursos intangíveis, né? Como a crença religiosa do povo troiano, que ficou ali sem a possibilidade de queimar aquele cavalo de madeira, porque aquele cavalo de madeira era uma oferenda religiosa. Então, esses recursos, eles são tangíveis e intangíveis. E aí vem o quarto passo, né? O quarto passo, que tem muita conexão com tudo isso que a gente viu, é qual a minha posição de poder em relação ao meu evento. Eu sou mais fraco ou eu sou mais forte? Né? Se eu sou mais forte, talvez eu possa agir como Aquiles, né? Eu vou direto ao ponto e resolvo aquilo, ganho tempo. Né? Às vezes é importante agir como Aquiles, porque se eu for muito demorado e for muito lento para resolver um problema que é pequeno, eu posso estar deixando de resolver um problema mais importante. Então, conhecer esses dois estilos de estratégia é importante para poder escolher qual caminho é adequado àquele momento. Né? E, por fim, o quinto passo, né? Como? Como que eu vou resolver aquilo ali? Né? Como é que eu vou enfrentar aquela situação? E aí é uma arte, né? Essa arte que vai utilizar de criatividade, de imaginação e uma combinação dos estilos Aquiles e Odisseu. Né? Qual a combinação correta de Bi e Metz? Né? Eu devo ser mais ofensivo, confrontação direta, eu devo ser mais defensivo, confrontação indireta. Então são esses, né? Os 5 passos, repetindo aqui, objetivo definido, qual o meu problema, bem identificado, quais os meus recursos, tangíveis e intangíveis, qual a minha posição de poder, eu sou forte ou sou fraco, e o como, né? Como é a combinação de Bi e Metz, combinação de estilo Aquiles e Odisseu. Então, essa solução do problema, né? Só voltando aqui à questão novamente da Guerra de Troia, né? Os gregos eram até mais fortes, né? Mas eles não poderiam usar o estilo Aquiles para vencer a muralha. Eles precisaram montar um estratagema para vencer aquele obstáculo. Então, conhecer esses dois estilos é muito útil para nós enfrentarmos a nossa situação concreta. Já caminhando para o final, né, voltando aí a deusa Atena, o interesse dela não é na guerra, não é na violência. Né? A deusa Atena não está preocupada em realizar brutalidades pela brutalidade em si. Né? Não é uma questão de desperdícios de vida, mas um pragmatismo, né? Pragmatismo no sentido de vencer da forma mais racional possível. Né? E esse pensamento ele pode e deve, né, ser o pensamento de indivíduos e empresas. Né? Atingir os nossos objetivos com o mínimo de recursos possível. E quais as características de Aquiles e de Odisseu que eu destaco para o estrategista? Diante de tudo que a gente viu, eu destaco para Aquiles, né, a coragem, né, para não se deter diante de desafios, né, para não deixar de agir. Né, e destaco a destreza no uso da força, né, e saber usar suas armas. Né, e aí essa destreza vale para qualquer um. Né, uma pessoa que trabalha com finanças, uma pessoa que trabalha com marketing, uma pessoa que trabalha com logística, uma pessoa que trabalha com arte, com artesanato, com música, o que for. Né? Saber usar bem as suas armas. Né? Então, Aquiles tinha coragem e tinha destreza. E Odisseu? Né? Eu destaco de Odisseu comprometimento com o objetivo de longo prazo. Né? Isso faz com que você tenha mais força para não sucumbir às dificuldades intermediárias, né? E você vai empregando a sua astúcia, né, para poder chegar onde você quer lá na frente.
A segunda característica do Odisseu que eu destaco é a capacidade de antecipação, pensar no futuro, estratégia tem a ver com o futuro. Né? Eu tenho que conectar as relações de causa e efeito. O que eu estou fazendo, o que os outros atores do meu ecossistema estão fazendo e vai gerar alguma consequência no futuro. Né? E uma terceira qualidade de Odisseu é a criatividade. Né? Buscar caminhos indiretos, né? De menor resistência, como a água. Né? Usando a astúcia. Né? E usando a astúcia, de preferência, de forma íntegra. Né? Apenas a inteligência, não a trapaça. Né? De forma a não perder a credibilidade. Então, minha recomendação final, né, é mesclar be e match, né, de acordo com seus objetivos, sua situação e seus recursos. E você? Qual dos dois estilos lhe parece melhor? Deixe aí seu comentário. Até a próxima.